Uma forte chuva chegou à capital do estado hoje, mas aqui na região não tem previsão e o dia foi de tempo seco e poeira no ar. O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, disse hoje, em reunião no Ministério Público, que o número de queimadas em 2023 pode ser um dos maiores dos últimos anos. O Rafael Pasquim acompanhou essa reunião do GAEMA e tem mais informações ao vivo aqui no SP Record. Boa noite para você, Pasquim. Boa noite, Pasquim. Não tem previsão de chuva por aqui, na região, e a preocupação com queimadas, portanto, é grande. É grande sim, viu, Flávia? Boa noite, Chico, boa noite para todo mundo que acompanha o SP Record. Por isso que nessa reunião, na sede do Ministério Público aqui de Ribeirão Preto, foram debatidas maneiras para se evitar grandes incêndios que são muito comuns nessa época do ano aqui na nossa região. Participaram dessa entrevista com os jornalistas, representantes do GAEMA, do Grupo do Ministério Público de Atuação e Defesa do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Ambiental. E eles fizeram um alerta. Esse ano pode ser pior que o ano passado com relação às queimadas. E o que tem se notado é que é o aumento das queimadas em áreas urbanas, como as registradas nas últimas semanas. O capitão da Polícia Ambiental, Rodrigo Antônio dos Santos, disse que vivemos um ano atípico. No primeiro semestre, o volume de chuva foi muito grande, o que estimulou o crescimento da vegetação, que agora está seca. Vamos ver o que ele disse. Há 15 ou 20 dias atrás, nós fazíamos comentários extremamente positivos, de que, olha, esse ano eu acho que nós passaremos um ano relativamente tranquilo, como foi 22, ao contrário dos anos anteriores. Eu estou vendo que não, que agora sim começou, em virtude das águas que demoraram, elas se perpetuaram um pouco mais, isso criou uma biomassa muito grande. Então agora os incêndios eles possuem muita coisa para ser queimado. Então isso vai se arrastar por um bom tempo. Bom, outro destaque nessa reunião, agora há pouco, na sede do Ministério Público, foi o trabalho do Corpo de Bombeiros nessa época do ano, quando os incêndios são muito comuns. Foram vários registros nos últimos dias em toda a região. Esse primeiro que a gente vê foi em Jeriquara. Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do bairro Roselândia. O fogo atingiu um canavial que fica perto aí das residências. As chamas podiam ser vistas de longe. Foram controladas com a ajuda de um caminhão-pipa de uma usina. A fumaça invadiu as casas, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe como esse incêndio começou. Em Ribeirão Preto, na segunda-feira, um incêndio atingiu uma área de vegetação perto do Parque Curupira. Essa área tem quase 5.000 metros quadrados. As chamas se espalharam aí rapidamente por causa da vegetação seca e do vento. Ainda em Ribeirão Preto, uma outra área, essa no bairro Manuel Pena, foi atingida também por incêndio. A ação rápida do Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se alastrasse. Em Franca, o início da semana também foi marcado pelos incêndios. No bairro Jardim São Luís, os próprios moradores tiveram que apagar o fogo. Em outras imagens enviadas pelos telespectadores aqui para a Record TV, uma área grande de vegetação aparece aí, tomada pelo fogo no bairro Jardim Pulicano. Os moradores ficaram revoltados e em todos esses casos, ninguém ficou ferido. O capitão do Corpo de Bombeiros, Gustavo Henrique Rissato, disse que o trabalho de monitoramento tem sido constante. Vamos ver. A gente tem feito monitoramento diário, diariamente a gente está fazendo monitoramento da questão de clima, da questão de risco de incêndio, Então há um índice estabelecido pelo Estado de risco de incêndio por município, então a gente tem essa categorização e a gente faz todo esse monitoramento diário e estamos assim como os doutores falaram, estamos indo a campo, fazendo vistorias para a gente justamente poder antecipar e prevenir que comecem os incêndios, porque após o início realmente fica muito difícil a gente conseguir controlar dependendo da situação. Bom, o GAEMA, do Ministério Público, esse grupo do Ministério Público de Atuação e Proteção ao Meio Ambiente, ele é responsável por 29 municípios aqui da nossa região, nesse grupo que é chamado Bacia do Pardo. Os responsáveis, pelo
Os representantes, aliás, do Ministério Público pediram aí apoio da população em denúncias. Segundo especialistas, né, como a gente sempre diz, o fogo em áreas de vegetação urbana pode causar danos graves à fauna, à flora e também degradar o solo, além de problemas no transporte, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação, como de telefonia, por exemplo. Os promotores reforçaram que fogo não começa sozinho, que nos casos dos incêndios dos últimos dias, as investigações estão em andamento para a punição dos responsáveis. A promotora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, Cláudia Habib, explicou como funcionam essas punições. Um ato dessa natureza ele tem 3 consequências: administrativa, que é a multa aplicada, né, pela Polícia Ambiental, pelo Corpo de Bombeiros, que é proporcional ao dano. Então, em regra, ela é uma multa alta, porque ela é proporcional às consequências causadas. Civil, no GAEMA a gente instala um inquérito civil para que haja a responsabilização por aqueles danos, para que aqueles danos causados sejam reparados integralmente, e também criminal, porque é crime. Então, a Polícia Civil investiga o que aconteceu até identificar o autor para que ele também seja processado criminalmente. Então, é uma conduta com 3 consequências nas 3 esferas. E as 3 severas. Denúncias sobre queimadas urbanas podem ser feitas pelos telefones 193, que é do Corpo de Bombeiros, ou pelo telefone 199 da Defesa Civil.